mas eu tenho certeza que quando a câmera ligar, que olhar pra câmera e começar a falar, vai ficar muito ruim, porque eu não sei o suficiente. E se descobrirem que eu sou uma fraude? Mas eu tenho medo de me machucar jogando. Ah, mas eu tenho muita ansiedade de falar em público na reunião. Vai aparecer um monte de nhaca aqui, né? E se quando o vídeo for postado, as pessoas olharem, nossa, que ridículo, que coisa horrível. Nossa, a pessoa não tem competência. Por que que ela tá lá falando com mais 3 pessoas, né? É comum a gente ouvir isso no consultório. E o grande objetivo da terapia não é fazer esse desconforto desaparecer. É fazer com que a gente consiga fazer ações comprometidas com os nossos valores, apesar desse desconforto. De vez em quando você tem medo que descubram que você não sabe o que está fazendo, ou que você acha que não sabe o que está fazendo. Alguma vez você já sentiu que é uma criança usando roupas de adulto? Se você em algum momento já se sentiu um impostor, vem ouvir a gente que hoje nós vamos ter um papo super legal sobre isso aqui. E é isso aí, galera. Bora lá. Somos os impostores? Estamos, como de sempre, no Life Happens com o Anderson e a Ju, né, dos 2 psicólogos da Life, e hoje temos novamente uma convidada especial aqui, a Fernanda Libardi, psicóloga clínica, mestre e doutora em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo. E é isso aí, galera. Somos os impostores? Fê, e aí, o que você acha? Como que a gente pode explicar para as pessoas, né? Da onde vem esse sentimento? Da onde vem essa sensação? Isso é uma doença, é uma sensação? Na verdade, isso não é um critério diagnóstico, né? Isso foi um nome que foi dado para uma coisa que, um fenômeno que a gente foi vendo que é comum de acontecer com as pessoas, que é um pouco disso, desse medo tão grande de errar, que as pessoas começam a não aceitar o cargo, a não ir na reunião, a não querer se expor, porque elas vão aprendendo que o erro pode ser algo muito ruim, muito grave, e que elas não são competentes para fazer aquilo que elas estão sendo chamadas, né? Então, isso não é um critério diagnóstico como uma depressão, uma ansiedade, mas é um nome que foi dado a um fenômeno que é muito comum no mundo inteiro. É, gente, e a gente sabe que ele começou a ser descrito principalmente com um grupo de mulheres e minorias, né? Então isso tem desde 78, quando a primeira vez ele foi descrito nos estudos, e é uma coisa muito relevante da gente olhar, porque muitas vezes a gente vivencia isso, não propriamente como uma síndrome completa ou com todas as coisas, mas vez ou outra a gente pode ter tudo que envolve isso. E a gente vai falar um pouquinho para você, né? Por que que a gente se sente impostor? Por que que isso acontece? É bem importante você ter mencionado, Ju, sobre a questão do estudo, né? A gente até coloca aqui depois a referência, que foram 2 mulheres, 2 pesquisadoras que foram olhar para esse fenômeno que acontecia em sua maioria com mulheres, e dá para entender, né? As mulheres elas vão procurar coisas ali interessantes na ciência que dizem respeito a elas, porque no mundo científico, de muitos homens pesquisando, dificilmente os homens olham para essas questões. Verdade seja dita isso. E é interessante, Ju, pegando o que a Fê colocou, é que, embora não seja um diagnóstico, é uma experiência humana, uma experiência subjetiva muito impactante, né? Não há, de maneira discreta, assim, um marcador biológico que define. Não existe um gene, por exemplo, de síndrome do impostor. Mas é um fenômeno que está relacionado com nossas relações interpessoais, no trabalho, né? Como a Fê colocou, principalmente em situações de alta competência, embora a pessoa tenha habilidades, repertórios, sempre fica aquela sensação, aquela experiência de que não vou dar conta, de que sou incompetente, então eu vou caçar meios de fugir, me esquivar desse cenário, né, dessa situação. Isso é uma vivência, uma experiência muito mais forte, muito mais presente, muito mais significativa para as mulheres. Mas, né, eu estava olhando uma pesquisa publicada agora recentemente, em 2025, né, não faz muito tempo, de um grupo de pesquisa de algumas mulheres, Uhum. né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde elas foram ver a correlação efetivamente de estilos parentais, né, e valores da família com o desenvolvimento, né, desses sintomas, dessa sensação Uhum. de impostor em crianças. E elas viram lá uma alta correlação, né, entre estilos parentais mais rígidos, né,
mais demandantes, com valores menos sociais. Então, crianças que são menos incentivadas a agirem comunitariamente, né? A interagirem mais com as pessoas ao seu redor, a terem mais relações sociais, em conjunto com esse estilo parental mais duro, tem mais chance de criar uma criança com, né, síndrome, com características, né, e com o início dos sintomas para a síndrome do impostor. Mas o legal é que ela viu o seguinte: na infância é indiferente. Meninos e meninas vivem essa experiência. Então, por que isso começa a se diferenciar para a gente chegar na vida adulta e as mulheres terem muito mais essa experiência do que homens? As mulheres, primeiramente, são ensinadas a muito mais olhar para o mundo interno. Então, elas são mais ensinadas a questionar: por que eu fiz isso? Isso tá legal, isso não tá. Os homens são muito mais direcionados para a ação, para ir fazendo. As mulheres também são muito mais escrutinadas no ambiente de trabalho. Então, elas têm muito mais medo de errar, porque o erro delas é muito mais exposto, elas têm menos chances. Então, tem uma questão que vai se desenvolvendo ao longo da socialização. Por isso que não tem um marcador genético, biológico, e as crianças são indiferentes, porque isso é de fato criado na socialização, na cultura, né? E por isso também que tem uma questão das minorias, não só das mulheres, porque as minorias também têm mais questão com erro, elas também vão ser mais escrutinadas no ambiente de trabalho. Então tem uma questão de que errar é muito pior mesmo para essas pessoas. E pegando o gancho da Fê, eu acho super importante a gente descrever para vocês. Então, o que é propriamente dito? Né? Então, a síndrome do impostor é quando existe uma tarefa, uma demanda, e que eu tenho com essa tarefa e essa demanda duas ações possíveis. Ou eu hiper faço alguma coisa, ou eu procrastino. E com isso vem toda uma sensação que é esse desconforto todo de que aquilo nunca é bom o suficiente, né? E aí tem alguns critérios que a gente vai aqui desenvolver para vocês, que são 6 critérios. Então começa com esse ciclo. Então eu hiperfaço, ou seja, o que é isso na vida real, gente? Eu tenho uma apresentação, ou eu estudo 3 vezes mais que todo mundo, me tranco lá na sala, não é? E fico com coisas que eu já sei, ou com coisas que eu domino, temas que eu tô à vontade, ou eu deixo para a última hora, tipo, peguei hoje, e aí... Passa a madrugada, né? do dia anterior. Faça uma... Exato, isso é bem comum, né? Alguém já fez isso? Não, a gente... Ninguém Nunca. fez isso para esse episódio, tá? Não, só os outros, a gente Na época do jamais. mestrado, ninguém fez isso, né? Pra apresentar, defender no dia seguinte. Mas é isso, né? Vai ficando tão aversivo que eu procrastino, porque entrar em contato com o fato de que eu posso errar, de que eu vou estudar para essa apresentação, que eu vou estudar para essa reunião, e que eu posso errar, é tão aversivo. Você quer entrar em contato com isso que eu não começo a estudar, a me preparar, e eu vou evitando, até que eu chego na última hora e fico desesperado. E o desfecho, eu acho que é interessante falar, Ju, nesses 2 pontos que você trouxe. Vou estudar muito, porque eu nunca acho que é o suficiente, e vão perceber ali na minha fala alguma coisa que tá errada, e eu não posso correr esse risco. Estudo. E vou lá, apresento o trabalho, enfim, seja ali uma defesa de mestrado, como eu falei aqui, ou um relatório, e as pessoas, nossa, está excelente, maravilhoso, assim, e aí geralmente a pessoa fica, tá vendo? Eu só fui excelente porque eu consegui, eu estudei muito, mas sempre tem um risco de me descobrirem. Então é melhor eu ficar nesse ponto. E o outro é esse que fica procrastinando, porque é tão angustiante, como a Fê falou, é tão ansiogênico. E é uma agitação motora, né, muito grande, que às vezes impede da pessoa sentar e trabalhar. Quando não tem jeito mesmo, vai lá, estuda, vira madrugada, vai lá, apresenta, também foi excelente. E fica, quase que não deu certo dessa vez. Poderia eu me descobrir, eu só consegui agora porque eu me esforcei de última hora, último instante, fui lá, dessa vez eu me salvei. Não me descobriram agora, mas na próxima vez podem me descobrir. Começa a fortalecer esse ciclo. Ou seja, aí a gente vai para o segundo ponto, né? Que é o perfeccionismo que essas pessoas carregam, que é uma régua impossível, que a medida, ela nunca é uma medida, tipo, possivelmente alcançável, porque é isso, se eu fiz bem demais, porque eu sou, na verdade, uma farsa, porque se alguém me descobrir, se eu fiz de última hora, eu fiz
super de última hora e isso, meu céu, né? Tipo, Eu dei sorte. eu dei sorte. Eu dei sorte. Então, você vai pegando o seu self, né, a sua noção de eu, e você vai colando as descrições de eu não sou bom o suficiente, eu não consigo. Então, vira eu, né? Eu não posso, eu não. Eu vou colando essas descrições no meu self. Eu erro, o erro foi por minha culpa. E quando tem os acertos, eu não colo no meu self. Eu falo, não, foi o acaso, foi porque não me fizeram aquela pergunta que eu não sabia, foi porque dei sorte que mais alguém tocou a reunião junto comigo. Eu não fiz mais do que minha obrigação. E é isso, aí você vai colando no seu senso de self que o erro é seu, é você que não sabe, é você que não consegue, e quando tem os acertos, não vão para o seu senso de self. E aí você vai virando essa pessoa que tem medo de tudo. Olha só. E aí a gente vai para o terceiro tópico, o super-heroísmo, né? Que é aquela coisa do custo invisível, que a pessoa vai assumindo mais do que consegue, então ela vai trazendo para ela uma carga gigantesca, né? E não pede ajuda, porque, né, se eu pedir ajuda, né, Fê, quem sou eu? Porque se eu colei que eu sou, né, tipo, eu não consigo, eu não sou, se eu falar, Fê, me ajuda, vai falar, tá vendo? Ela é Pedir isso ajuda é a mesmo. confirmação, né, do impostor. Exato. Perfeito. E trabalha muito além do limite. A gente já tá vendo por onde isso vai levando a gente, né, gente? Vamos lá, fica com essa dica aí. E aí depois tem o quarto. Vamos falar um pouquinho desse medo do fracasso, da exposição, né? De toda essa coisa que a gente falou já um pouco aqui, mas que vai virando, porque é o que a Fê falou, a gente acumula a experiência do dei sorte, foi, né? Porque quem estava comigo, sei lá, um desfile de moda, eu sou um cara da moda e eu fiz, tipo, o outro estilista não foi bem dessa vez, por isso que eu ganhei, né? Ou por isso que minha roupa, não é porque eu de fato fui muito talentoso, porque eu fiz um bom trabalho. E aí a gente vem com essa ansiedade. Aí começa a bendita, né, e bem falada ansiedade, com medo das avaliações, o medo de errar em público, comparação constante. Comparação constante, é isso, né? Então eu começo a me basear não se eu sou boa, se eu fui bem, mas no outro. Eu fui melhor que o outro, eu fui pior que o outro, né? Eu vou formando o que eu acredito de mim, não com base no outro, não na minha própria experiência, né? Nos resultados da minha própria. Isso, se eu fui bem no desfile porque eu criei bem, porque, né? É como o outro foi, eu vou me comparando. Então a gente tem o perfeccionismo, quer dizer, eu quero fazer tudo perfeito, não pode ter erro, tem que ser incrível. A gente tem o heroísmo, quer dizer, eu dou conta de tudo, eu não posso pedir nada para ninguém porque vão descobrir. E aí a gente tem o medo do fracasso. Mas olhando para tudo isso, a gente pensa, tá bom, se eu faço muito bem, se eu sou uma super heroína que dou conta de muita coisa, e se o meu resultado é muito bom, o que acontece com essa pessoa que está fazendo muita coisa bacana, de um jeito emocionalmente bem pesado e difícil? Por que essas cobranças, esse senso, por que essa cola, Fê, gruda no eu sou uma farsa, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente? E por que essa bendita cola não gruda em tudo que eu consigo de fato? E isso sim é evolutivo. O Anderson acho que pode, mas isso sim, o nosso cérebro evoluiu para rastrear a gente evitar problema. Viés até, inclusive, assim, cognitivo, uma tendência da gente, né? É sempre atentar a estímulos, informações mais nocivas, aversivas, como forma de se proteger, né? Então, a gente tende a valorizar, hipervalorizar esses fenômenos, ou possíveis fenômenos negativos como uma forma de proteção. Então, isso entra muito nesse ambiente, seja trabalho, acadêmico, onde a síndrome do impostor, essa experiência geralmente acontece com maior intensidade, né? E claro que isso provoca uma desregulação emocional muito grande. Então, nesse desconforto, ficar atento a tudo de ruim que pode acontecer. O momento em que a luz vai acender ali no palco e todo mundo vai olhar para você apontando você é o impostor, você é uma fraude, fica muito mais evidente emocionalmente para a pessoa. Levando em consideração, né, que a gente é evolutivamente preparado
para prestar muito mais atenção em perigo, em ameaça, em todas essas coisas que são super aversivas, né? Não é muito difícil a gente imaginar que todo mundo, em algum momento, em alguma medida, em algum lugar, tiveram experiências realmente punitivas, realmente aversivas. Sim. A gente estava até aqui brincando antes de começar, né, da lembrança de uma crítica com relação ao agradecimento, né, de um trabalho acadêmico, né, que um de nós aqui realizou, né, que foi uma punição acadêmica que ficou, né, um monte de coisas Marcou. boas produzidas, né, durante essa jornada não são lembradas, mas a punição está lá, né? E todo mundo teve uma crítica no sistema educacional, todo mundo teve uma crítica em casa, todo mundo tem críticas e punições ao longo da vida com relação ao seu próprio desempenho. E tá certo a gente, né? Então, assim, a gente vai criando essa autocrítica super, né? Então, será que eu tô fazendo direito? E aí, aí a autocrítica não só no ambiente de trabalho, né, Ju? Será que eu tô jogando bem esse esporte? Será que eu sou um amigo legal? A gente vai criando essa autocrítica, que a gente tem que pensar que, por um lado, ela só existe porque ela protege a gente, né? Porque é isso, a gente também não pode sair fazendo qualquer coisa, desempenhando de qualquer... Então, assim, tem um lado, e para terapia comportamental isso é sempre importante, que se as coisas existem é porque elas tiveram uma função, é porque elas foram reforçadas, né? O problema é quando essa autocrítica, esse medo do erro, começa a definir a nossa vida, né? Quando ele começa a dizer para onde a gente vai, para onde a gente... Então, o problema não é a autocrítica existir, ela existe para todo mundo, todos nós aqui, né? Tava todo mundo preocupado para começar a gravar, enfim. A questão é se isso... Então, ó, a gente pode até pegar o exemplo do podcast, né? Então, na terapia, o que a gente faz muito na terapia de aceitação e compromisso é ajudar o paciente a ter clareza de quais são os valores. Então, para mim é muito valoroso crescer no trabalho, para mim é muito valoroso ser uma boa líder, pensando em síndrome do impostor, mas pode ser assim, para mim é muito valoroso praticar esporte, né? E aí, então eu tô aqui, eu vou aprendendo quais são os meus valores, né? O que é valoroso para mim. E no meio do caminho vai aparecer um monte de desconforto. Mas eu tenho medo de me machucar jogando. Mas eu tenho muita ansiedade de falar em público na reunião. Vai aparecer um monte de nhaca aqui. Sim. Né? Sim. Né? E o grande objetivo da terapia não é fazer esse desconforto desaparecer. É fazer com que a gente consiga fazer ações comprometidas com os nossos valores, apesar desse desconforto. Ele vai junto com você na apresentação, na reunião, certo? Só que é muito forte, né, Fê? E às vezes a pessoa ela tem um repertório, uma história que mostra isso, só que ainda assim essa experiência emocional ela acompanha, né? Como a gente vê muito no consultório. Você falou do podcast, né? É como se chegasse assim. Então, digamos que eu fosse seu paciente. Então, eu chegava pra você e falava assim: Fê, amanhã eu vou gravar um episódio do podcast sobre síndrome do impostor. Eu tô muito preocupado, porque eu não sei o que falar. Aí eu conto pra você, já estudei sobre emoções, estudei sobre a questão de alto rendimento, já estudei sobre pesquisas que mostram que geralmente as mulheres têm essa experiência muito mais forte. Eu já li 3 meta-análises sobre isso, mas eu tenho certeza que quando a câmera ligar, que olhar pra câmera e começar a falar, vai ficar muito ruim. Porque eu não sei o suficiente. E se descobrirem que eu sou uma fraude? E se quando o vídeo for postado, as pessoas olharem, nossa, que ridículo, que coisa horrível. Nossa, a pessoa não tem competência. Por que ela tá lá falando com mais 3 pessoas? Né? É comum a gente ouvir isso no consultório. Muito, mas muito comum, Né? né? Acho que eu começaria, se você estivesse me contando isso, te perguntando por que você quis aceitar esse convite. O que te fez aceitar e participar desse Eu podcast? aceitei, porque é um projeto muito importante e está envolvido com pessoas muito importantes, amigos, colegas. E para mim é importante falar sobre o conhecimento, levar o conhecimento para as pessoas, porque eu acho que o conhecimento também é saúde, né? Eu acho que quando chega, pode contribuir com muita gente. Então isso é uma coisa importante. Por isso que eu vou. Mas estou aqui morrendo de ansiedade. E aí a outra parte então vamos falar do que aparece agora. Aparece medo, ansiedade. Então, o que a gente vai fazer? Então, tem um tanto que sim, de fato, a gente pode se preparar, né? Não tem por que a gente não se preparar se a gente pode, né? Então, ele já tinha estudado, ele me conta e tal. O outro tanto, gente, é como a gente... E aí a gente chama na terapia de aceitação e compromisso de aceitação, que é abrir
mesmo um espaço para sentir sentimentos ruins. Se isso é valoroso para você, você provavelmente vai... Então, assim, claro, a gente pode fazer um tanto de coisas para diminuir a sua ansiedade, então estuda e tal. Outro tanto, vai dar um ataque cardíaco, mão vai gelada. Uma coisa que eu faço muito com os pacientes é cuidado com os pensamentos para eles... perceba que você está pensando, né? Tem um eu que pensa, então não é eu não consigo, vai dar errado, com certeza. Eu gosto, tem um exercício de disfusão cognitiva que a gente chama, que é super simples, que a disfusão é descolar, né? Essas descrições que a gente vai fazendo, que é assim, eu estou tendo pensamento que eu não vou conseguir, né? Que é bobo, gente, é bobo, mas que já faz toda a diferença de eu não vou conseguir. É muito potente. É muito potente, é muito potente. Então tem o meu pensamento e eu ali, e ele fica meio que me levando para este lugar. E a hora que a gente começa a fazer esse tipo de disfusão, de descolar essas descrições todas que a gente tem sobre a nossa incapacidade, por aí vai, e se dispõe efetivamente a enfrentar aquela situação, a vir aqui gravar o podcast, Anderson, né? Efetivamente você começa a entrar em contato com aquelas aversões, com aquele incômodo, se habituar um pouco com aquilo, ter respostas emocionais mais brandas, e isso possibilita a aprendizagem de alguns repertórios novos que lá no eu não consigo são impossíveis. Perfeito. Que é, por exemplo, saber cair, saber errar, saber usar isso a seu favor, saber como sair dessas situações. Porque falhar, gaguejar, não saber o que dizer é super comum, né? Super cotidiano, é uma experiência super humana. Experiência né? humana. Gente, vocês sabem que eu tava... Olha, ontem, o escritor do Geração Ansiosa, caiu um post no meu Instagram. Ai, eu nunca sei falar o nome dele. Obrigada pela cola, amigo, tá vendo? Ó. A gente falou Ele dele estudou aqui. ontem, né? Ele estudou, gente. Nós já falamos sobre ele aqui nos episódios, assisto inclusive sobre a questão das gerações. Me caiu um post, olha, e que interessante, Excelente. dele falando que a inteligência artificial tá tirando da gente a experiência do erro. Isso que o Só falou. E o quanto ela é importante, de fato, porque a gente tá falando assim, do medo de errar, mas o medo de errar, o erro, ele é importante. A gente, de fato, pode precisar estudar mais, pode aprender um negócio diferente. E que fazer a cola pra gente, sei lá, manda a inteligência artificial escrever pra mim, faz eu não vivenciar a frustração, o erro. E que essas são experiências humanas super importantes. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, no futuro temos pessoas delirantes que se acham super excelentes em tudo e não são. E que não vão conseguir se frustrar. É interessante. Falar nisso, eu lembrei de uma coisa, não sei se tem a ver, mas se tem a ver, vai ficar, se não tem, vai ser cortado, gente, porque a gente tira o que... Eu lembrei do efeito Dunning-Kruger, que foi bem difundido na época da pandemia, né? Que pessoas que, por não ter conhecimento, repertório suficiente, elas não conseguem avaliar a própria capacidade, elas acham que são super especialistas naquilo que elas não são. É como se fosse o contrário. Sabe, você é delirante, eu sou super competente. Nas redes sociais a gente encontra muito Não muito consegue coach. perceber que aquilo é um erro. Aquela, né? é o sentido Daí da ele ignorância. experimenta aquilo como um erro. Porque a fusão cognitiva, ela é ruim pro bom e pro... Porque quando a gente se funde, gruda as ideias no nosso senso de self, é ruim quando a gente gruda ideias ruins e é ruim quando a gente gruda ideias muito boas sobre quem... Então, assim, se eu tiver grudado no meu senso de self a ideia de que eu sou uma ótima motorista, eu vou pegar o carro bêbada. Né? É isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente gruda, que a gente não olha com flexibilidade. E aí você trouxe uma coisa, desculpe te cortar, muito, Pode ficar à vontade. Vai lá. muito legal. Eu tô lembrando de um caso de uma paciente que ela é tão boa no que faz, e ela faz muito bem, mas ela não percebe o que ela causa à volta dela. Então, assim, a equipe fica super frustrada, a equipe fica tolhida, porque como ela não confia em ninguém, como ela não pede ajuda, acaba que ela acaba monopolizando tudo aquilo e a equipe fica muito descontente com ela, embora ela seja uma potência. E aí a gente começa a entender todos esses fatores que podem, que estava me ocorrendo, colar também nesse self. Quer dizer, por mais que eu seja boa, ela vê o descontentamento. Então quer dizer, olha, eu não sou tão boa assim. Mas ela não consegue perceber que não é sobre o desempenho dela, mas é sobre o olhar dela de ser capaz de aceitar o erro, de errar e de permear ali como líder toda essa dinâmica.
Porque às vezes eu mesma, e aqui eu vou fazer a meia-culpa, me pego questionando as coisas que não estão corretas ou justas no mundo. Então mas o mundo deveria ser assim, o mundo deveria ser assado. Porque eu estou lembrando aqui sobre o alto desempenho de pessoas de empresa, do mundo corporativo, que a empresa cobra mesmo, que a empresa quer sempre mais mesmo, que não é ruim mesmo. É ruim mesmo. Então a gente pode cair aqui numa falácia de tipo, a empresa não pode ser assim. Claro, não deveria, e a gente luta para isso paralelamente, mas a gente pode lembrar, o mundo é assim, sempre foi assim, as pessoas, sei lá, se frustram, as pessoas às vezes fazem mal umas às outras, cobram demais, não aceitam o erro, as pessoas de fato sacrificam. E como a gente lida com isso? Porque às vezes no consultório que eu recebo é muito esse questionamento do mundo equivocado, do mundo errado, que eu não me enquadro. E aí que tá, cara, é como você querer mudar, sei lá, um quadro, né? Você fala, quadro não pode ser quadro, quadro é quadro. Por mais que eu possa escolher a moldura dele e fazer tudo isso, eu preciso me colocar de uma maneira saudável. Que é isso que você falou, né, Fê? Que a ACT faz lindamente, né? Eu acho. Que não é evitar, mas era estar presente, apesar de tudo, e não ter esse escape, não ter essa fuga de culpar o mundo e não falar o que eu posso fazer nesse mundo, com toda essa cobrança, com todo esse peso e esse mal-estar, lembrando que o mal-estar só existe porque tem valor, né? Se a gente está ansioso, é porque importa. É valoroso, perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente fala às vezes, emoções ruins, elas são ruins sensorialmente, elas são desagradáveis, desconfortáveis, doídas, mas importa, ela vem te contar, aquilo ali te importa, você não quer errar, por quê? Né? Por que você não quer errar? Por que você quer passar? Por que você quer fazer o melhor? Porque eu acho que é isso que a gente vai construindo juntos. Nossa, eu fiquei aqui ouvindo vocês dois falarem assim, que maravilha. Que coisa ótima. E por isso que eu acho que o grande balizador disso tudo, né, é uma coisa que pra gente que trabalha com psicoterapia, com saúde mental, é uma coisa muito importante, que é o autoconhecimento. Claro. Só com ele, só sabendo por que você tá ali, por que você chegou até ali, por que você tá tolerando aquele desconforto e tentando prosperar ainda assim, né, com medo, com ansiedade de te descobrirem, ou de falhar, ou de fracassar e por aí vai. Porque o que te leva, o que te move a estar ali, só conhecendo muito bem tudo isso, tanto o sofrimento quanto os motivos para estarem ali, que você consegue, né, equilibrar e entender o que é tolerável, o que não é, o que passa do meu limite, eu também não preciso aceitar, né, e o que eu tô topando, e por aí vai. Sim, é o seu. E autoconhecimento é uma coisa que dá trabalho, né? É bem demorado. Acho que quem está em terapia passa por esse processo. Quem não está em terapia, às vezes consegue acessar algumas coisas via outras experiências humanas, né? Mas vale a pena a gente, pelo menos, traçar alguns pontos para quem está ouvindo a gente, né? Quem está aqui acompanhando essa discussão. Pontos importantes para olhar, assim, e ajudar um pouco nessa regulação, né? Entender que, assim como existem pessoas que se sentem, às vezes, inseguras, ansiosas por conta eu sou um impostor, eu não vou dar conta. Existem pessoas também, como a gente estava brincando agora há pouco, né, que se acham que tem conhecimento de tudo, quase uma coisa delirante. É melhor se sentir sendo impostor do que um ser delirante que Também acha que acho, vai hein? sentir tudo. Se eu né? tiver que votar. Eu preferia ser o inseguro, porque o dano no outro mundo é bem menor do que esse que acha que dá conta de tudo. A gente vê pessoas que são charlatões de internet, que passam por médicos, terapeutas, né? Mas qual o ponto, além da brincadeira, qual o ponto sério que eu queria trazer para vocês? É entender que, como falamos, não é uma doença, não é um diagnóstico. Isso é uma experiência humana. E por ser uma experiência humana, é algo super relevante pra gente. Entender que isso tem a ver com a sua história de aprendizagem, como o senhor colocou, modelos parentais, modelos de afeto, experiências desde a infância. Tem a ver com a própria educação, tem a ver com essa cultura nossa de super desempenho, de alto desempenho, como falamos aqui em outros episódios, né? Tem a ver com a própria história. Isso foi construído. Se foi construído, há esperança de uma nova aprendizagem também. Então, começar a observar, como a Fê e a Ju trouxeram, que isso é valoroso para você. Tem um valor. Por que eu estou me sentindo assim? Porque isso é importante.
O que eu tenho de ferramentas aqui comigo que me ajuda a lidar com isso, tá? Eu sei estudar, eu consigo estudar, então essa é uma ferramenta. Eu consigo me organizar na semana para me preparar, vou chegar um pouco mais cedo, isso é outra ferramenta. Se ainda assim tem aquela sensação, vou me descobrir, eu não sou suficiente, entenda que isso faz parte, né? Que você tem as suas ferramentas, tem o seu conhecimento e tem essa experiência emocional. E é com tudo isso que você vai para lá, vai para lá. E provavelmente vai sobrar, né? Exato. E que no fim de tudo, você vai ficar contente e ao mesmo tempo também descontente. Porque vem insegurança depois e falar, eu poderia ter sido melhor, Esqueci de falar esqueci isso. de falar isso. Nossa, sempre acontece aqui, tá? Esqueci de falar isso. Alguém vai assistir depois, não vai gostar, se for uma coisa gravada, como é episódio. Mas você fez, porque era importante para você. E essa sua experiência, ela vai te ajudar mais à frente a diminuir essa sensação de impostor, né? Então, olhar para isso, entender como é uma experiência, identificar o que é importante, o que você consegue fazer, o que são os pensamentos flutuando na cabeça, como você falou, o que faz você ficar colado, grudado na ansiedade, no sofrimento, e aquilo que você pode falar, não, isso aqui é da experiência, isso aqui não sou eu, não é meu self. Então, olhar para esses fatores, acho que ajuda um pouco ali a lidar com esse fenômeno aí da síndrome do impostor. Eu tenho mais aqui para a gente fechar um último tópico. Então, assim, e quando eu faço tudo certo, no sentido de o melhor que eu posso, e aí eu não tenho do mundo o que eu busco, a gente chama aqui de reforçador, tudo aquilo que pode aumentar a probabilidade do meu comportamento. É isso que reforça. Mas a gente tem alguns tipos. Então, assim, eu faço música pela música, então pelo som. Mas eu quero que minha música fique famosa. Quero que minha música me dê condições de sustento. E quando a gente trabalha, tem o que a gente busca, mas não reconhece, que é o que a gente falou aqui. Mas e quando a gente faz o certo, ou o bom, ou o melhor que a gente pode, e não tem? Quer dizer, isso é sobre o que eu vou ter com isso ou sobre o que eu faço? Como é que a gente lida com isso, entende? Quer dizer, eu faço uma roupa linda, mas eu não vendi ela. Ou eu vendi ela muito barato. Esse é o pior cenário no consultório, aliás, né? Ai, gente, quando a gente incentiva o paciente, é isso. Ele fala, não é? Ele vai lá, faz, se expõe e o mundo não responde. E o mundo, esse é o que a gente quer morrer, não é? Fala! A pessoa vai lá, escreve a tese e o doutorado dela, fica satisfeita que a tese é reprovada na banca. Nossa, tô metendo Aí uma é água, um gente, fiquei problema. nervoso. Tô metendo uma água. Tá nervoso. Essa é a parte difícil, porque dói muito, né? Dói. E eu acho que a resposta não é fácil mesmo, Ju. Porque, de fato, isso... E acontece no consultório, né, gente? De o mundo não reforçar, não trazer de volta tudo que o paciente foi lá e realmente fez direitinho. E eu fiquei pensando, por que dói, assim? Embora tenha uma coisa que a Ju até colocou, né? Que eu faço porque eu gosto, uma coisa mais intrínseca e valorosa, pertencer a algo muito importante. A gente já falou várias vezes aqui, tá ficando repetitivo, gente, eu sei. Mas assim, a gente se sentir pertencente, validado pelo outro, pelo grupo, é muito importante. E quando acontece um cenário desse, a sensação que fica é como se eu não pertencesse. Isso que eu fiz não é importante para as pessoas, embora seja importante para mim. E muitas vezes nem é por conta disso, né? Às vezes a tese lá que você escreveu e foi reprovado porque a banca é horrível. Pessoas têm um caminho ali, tem uma outra forma de olhar. Às vezes é o momento que você fez aquilo, mas o momento não acolhe aquele teu produto, aquela tua experiência. Em outro momento, aquilo vai ser totalmente diferente. E aí fica o grande desafio de você olhar para o que importa para você, o que é valoroso, como a Ju e a Fê trouxeram aqui pra gente, e o quanto vale a pena você continuar engajado, né, naquilo. O quanto que essa experiência ela te permite flexibilizar e persistir numa ação que é ligada a algo importante como um valor. Quando algo é valoroso pra gente, a gente tem várias ações comprometidas que podem levar àquele valor, não uma só.
Tá? Então, muitas vezes, quando dá errado ir por um caminho, por aquela ação comprometida, né, por aquele comportamento, você tem outras formas. Porque valor é uma coisa grande, né? Aquilo que importa para mim é grande. Então, em geral, você tem várias formas de chegar nele. Então, talvez eu diria, primeiro, a gente fica triste junto com o paciente. É um momento drama do terapeuta. Mas, em geral, aí eu acho que eu faria um pouco isso, de retomar o porquê que era valoroso, o porquê que ele foi, o porquê que ele fez, e daí pensar, tá bom, então será que tem outras ações comprometidas com esses valores que a gente podia pensar, que a gente podia tentar? E aquele negócio, né? Para mim é um trabalho parecido de quando um paciente vive uma situação traumática, talvez em unidades de magnitude diferentes, né? Mas é algo que está ali no mesmo âmbito, né? Na mesma temática. Que é voltar para aquilo, esperar passar um pouco, tentar, né, relativizar aquela experiência para conseguir olhar para ela e ver o que dali ainda faz sentido. Perfeito. Tem coisa que ali eu consigo, que dá para eu aproveitar, né? Tem coisa que não dá para aproveitar, né? Porque, por exemplo, teve uma vez, né, que no meu consultório o paciente foi lá, topou, enfrentou as ansiedades dele, né, se candidatou numa vaga de emprego super difícil, aquelas coisas que a gente sabe que tem por aí, de não sei quantos mil candidatos para uma vaga, e foi até a última etapa. Na última etapa entravam 10 pessoas, ele não estava entre as 10, mas ele foi até a última etapa, de, sei lá, 30, 40, 50 mil pessoas, ele foi até os últimos lá, né? E ele chegou arrasado, né? Foi todo um trabalho de resgatar e trazer ele de volta para cara, mas ao longo desse processo como um todo, que foi longo, né, durou meses, o que você foi aprendendo que você pode usar? Você não teve o prêmio, você teve a punição, né? Você teve o trauma ali. Mas o que você tem daquilo que dá para aproveitar, que dá para usar? Talvez a vaga você não conseguiu, o dinheiro você não vai ter. Mas pelo menos a aprendizagem de como participar de um processo desse você pode levar para casa. E mais, né, que o caminho não deu errado. Se ele chegou até o fim, de fato, tinha muita coisa aí. Se jogar toda a experiência fora, você vai jogar realmente um monte boa. Exato. Gente, então o que a gente quis trazer aqui para vocês? A gente quis falar sobre um fenômeno emocional que acontece aí, que está muito atrelado a desempenho, né? E que a gente tentou se debruçar aqui de várias maneiras sobre esse fenômeno chamado síndrome do impostor. E como essa síndrome ela pode te levar para caminhos de bastante dor, como crises de ansiedade, burnout, depressão, muito comum no ambiente hoje corporativo, né, no laboral e também nas famílias, né, porque isso serve para mães, para donas de casa que também, né, podem ali querer performar. E a gente deu aqui algumas dicas. A Fê trouxe para a gente, né, o observador, olhar para a gente pensando, olhar para a gente sentindo, né? Na terceira pessoa, olha eu achando que eu sou uma farsa. Olha eu achando que eu não consigo. É muito diferente, né, Fê? Muito, muito. Eu acho que é um exercício tão simples a gente lembrar que a gente está pensando e a gente descrever o pensamento dessa forma. Eu estou tendo o pensamento que é isso. Eu estou tendo um sentimento isso, né? Então eu acho que isso já traz uma distância enorme, porque quando a gente está grudado com o pensamento, aquilo parece a única verdade, a única descrição dos fatos, e não é. Aquilo é a nossa interpretação sobre os fatos. Exato. E com isso, o que a gente quer deixar para vocês é essa super dica, né, de se observar. E a gente quer também, a gente sabe que não é fácil mesmo se observando, porque nós somos pessoas idênticas a vocês que estão assistindo a gente sabe que às vezes a sensação ela é dura, as emoções elas são difíceis da gente lidar e é sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio, como é que a gente lida com tudo isso para ser capaz desse observador poder também permear, da gente lidar com essa complexidade humana toda e a gente espera vocês para estar com a gente no próximo para ver como é que a gente faz essa outra parte. A não ser que você esteja vendendo tônico contra o envelhecimento. Aí você é um impostor mesmo. Fê, foi um super prazer você vir dar essa sua alegria e esse seu conhecimento maravilhoso para nós e para quem assiste a gente. E é isso, gente. Curte, porque a sua curtida vale muito pra gente. É ela que possibilita a gente poder levar tudo isso para vocês. E ela voltou porque foi reforçador. É a segunda vez que ela tá aqui. A voz dela voltou. Foi? Foi.